E, em função disso, foi decidido, no âmbito da SBM, que todo o evento que a SBM vai organizar daqui até 2018 terá alguma atividade que faz referência ao Congresso Internacional, ao ICM 2018. E esse mesmo princípio foi adotado aqui no colóquio. A comissão organizadora do Colóquio Brasileiro de Matemática, que é um evento do INPA, também decidiu incluir na programação desse colóquio atividades chamadas atividades do ICM 2018. Então, a palestra que nós vamos escutar em seguida pelo Henrique Burstein é a palestra ICM 2018 desse evento. O Henrique, entre várias outras qualidades, é um ativo participante do comitê organizador do Congresso, é a pessoa que vai gastar a maior parte do dinheiro, assim esperamos, mas não com ele, com outros. E ele já esteve, eu não vou apresentar o Henrique aqui, porque eu acho que ele não precisa de apresentação, mas quero só mencionar que nós já organizamos aqui, nesse mesmo auditório, 2 eventos para crianças de escola. Trouxemos escolas aqui para eventos de divulgação do Congresso Internacional. Esses eventos essencialmente consistiram em uma breve apresentação minha sobre o que é o Congresso, e depois passamos a palavra para a Carolina Araújo, para o Henrique, para o Emanuel Carneiro, o Alberto Oliveira, os quais fizeram apresentações para as crianças. Tem que dizer que da última vez que a gente fez isso, as crianças saíram tão felizes aqui, que são numa escola que eu conheço, que falaram para os professores deles que todas as disciplinas tinham que ser ensinadas pelo método do INPA. Parte do mérito desse sucesso é do Henrique, e ele vai hoje falar para todos nós da matemática da quantização. Henrique, a bola é sua. Bom, queria começar agradecendo ao Marcelo pelo convite. Quando ele me falou para dar uma palestra expositória que tivesse a ver com ICM, eu confesso que eu não sabia exatamente o que fazer, mesmo porque eu não vejo tantas crianças de escola aqui, então a mesma palestra que eu dei para eles acho que não seria muito apropriada. E o que eu resolvi fazer foi falar um pouco de um tema que tem sido bastante recorrente em outros ICMs, né, em ICMs recentes, dos últimos 20, 30 anos, e que possivelmente algo parecido vai passar no Rio também, daqui a 3 anos, que é a interação entre matemática e física. Né? Então, eu vou falar um pouco disso no contexto de ICMs antigos, né? com foco em um resultado principal. Né? Então, o foco aqui vai ser em interações recentes entre física e matemática, né? E particularmente da influência de certos aspectos da física moderna, como teoria quântica de campos e supersimetria e cordas, em resultados de matemática pura, né? E que foram tratados, né? Inclusive agraciados com medalhas Fields em ICMs. Então, só para começar com a história geral, né? Acho que todo mundo sabe que a relação entre física e matemática tem uma longa e rica história. A gente sabe que são disciplinas diferentes, né? A matemática é algo mais abstrato e com muito menos compromisso com a descrição da realidade, da natureza, do que a física, que realmente quer descrever coisas que acontecem. Mas eu acho que é justo dizer que até o começo do século XX, os pesquisadores, as pessoas que faziam matemática ou física eram essencialmente as mesmas. Né? Todo grande matemático era físico e todo grande físico era essencialmente matemático também. Então, eles eram mais ou menos indistinguíveis. E, né, tradicionalmente, essa relação entre física e matemática, né, o padrão em geral é que a física, né, se tem algum problema que você quer resolver lá, então isso sugere algum problema matemático e a matemática desenvolve ferramentas e técnicas para resolver o problema que a física sugeriu. E isso continuou acontecendo no século XX, né? Então, alguns exemplos dessa interação são, por exemplo, a relatividade geral, que se beneficiou muito da teoria, né, de espaços curvos que o Riemann tinha começado a desenvolver, né, pelo Einstein.
A mecânica quântica certamente se beneficiou e também impulsionou muito o desenvolvimento de análise funcional e teoria espectral. E o que se chama de teoria de calibre tem muito a ver com a teoria de fibrados, conexões e curvaturas e coisas assim. Mas o que começou a acontecer ao longo da primeira metade do século XX foi, de fato, um distanciamento gradual entre as duas disciplinas. Então, até a metade do século XX, eu acho que era bastante comum você já encontrar matemáticos importantes que não sabiam nada de física moderna e físicos importantes que não estavam interessados em nenhum tipo de desenvolvimento mais conceitual ou abstrato de matemática do meio do século. Então, houve um distanciamento das duas comunidades muito grande, enfim, por várias razões. Se você pensar, por exemplo, no Bourbaki, ali não tem nenhum resquício de nenhum tipo de motivação física, em nenhum dos livros que eles escreveram, que eram bastante, e são ainda bastante influentes. Nenhuma crítica a isso, só um fato. E tem uma citação que eu acho que ilustra bem o cenário, que é numa palestra da American Mathematical Society de 72, de um físico matemático, Dyson, que fala que ele está totalmente consciente do fato de que o casamento entre a física e a matemática, que foi tão produtivo nos últimos séculos, acabou em divórcio. Então, esse era o sentimento das duas comunidades nesse momento. E, em geral, um divórcio, acho que tem várias razões, mas muito comumente tem uma razão principal. Eu acho que a razão principal aqui pode ser atribuída ao interesse de físicos em teoria quântica de campos, teoria essa que não tinha uma formulação matemática rigorosa, mas que, por alguma razão que eu pessoalmente também não entendo, ela dá resultados experimentais muito precisos. Então, os físicos pararam de se importar com o fato de que a teoria não tinha rigor matemático, porque ela simplesmente funcionava. E os matemáticos não conseguiam conviver muito com aquilo. Tem algumas outras citações que eu acho que ilustram um pouco o cenário. Isso aqui é um físico teórico importante, suíço, vocês podem ler, mas que diz que durante os anos 30, sob a desmoralizante influência da teoria quântica de campos perturbativa, que é infestada por divergências, a matemática que um físico teórico precisava ficou reduzida a um conhecimento básico do alfabeto latim e grego. Tem uma outra citação também, que, bom, na verdade isso aqui é só uma carta que o Singer apresentou, acho que nos anos 80, quando ele estava organizando algum tipo de conferência na interface de matemática e física, sobre uma resposta que o Feynman mandou para um convite do John Wheeler para uma conferência no mesmo espírito, no ano de 67, acho que em Seattle. E, bom, tá aí, ele simplesmente diz que não está interessado em matemática. E mais uma citação, que é do Sir Michael Atiyah, na palestra final do ICMP, do International Congress of Mathematical Physics, do ano 2000, onde ele diz que matemática e física viraram, nesse momento, na metade do século XX, duas comunidades separadas por uma língua comum, parafraseando o Oscar Wilde, que falou essa frase, mas com ingleses e americanos. Então, esse era o sentimento geral, e esse cenário começou a mudar radicalmente no final do século XX, eu diria nos últimos, talvez, 20 anos do século XX, a partir dos anos 80, onde novas ideias do que era, na verdade, a razão de discórdia ou de divórcio entre físicos e matemáticos, que é a Quantum Field Theory, ela virou uma ferramenta, de uma hora para outra, extremamente útil e eficaz em matemática pura. Então, é um pouco disso que eu quero falar aqui. Então, tem um livro de teoria quântica de campos para matemáticos, que tem... A capa dele é uma coisa que eu acho que ilustra bem também. Então, aqui você vê o ano, isso aqui é 1968, isso aqui são dois físicos vendo aqui, uns diagramas de Feynman, umas coisas assim.
e aqui no mesmo ano, 2 matemáticos. Isso aqui parece a fórmula do índice de Atiyah-Singer, né, um dos celebrados teoremas do século XX. E aí, a outra parte da capa é o ano de 98, os mesmos físicos tentando entender esse quadro aqui, e os matemáticos aqui mais velhinhos, né, tentando entender o que os físicos estavam fazendo. Então, acho que essa capa é bem ilustrativa da situação. Esse novo tipo de interação entre física e matemática, ele se refletiu bastante em resultados matemáticos que, como eu falei, vieram a fazer parte de congressos internacionais de matemática. Então, como a razão de discórdia e depois a nova ferramenta é Quantum Field Theory, eu botei aqui uma lista do que talvez a gente pudesse chamar de Quantum Fields Medals, talvez com algum exagero. Então, aqui está uma lista de pessoas que eu acho que foram influenciadas não trivialmente por física, nos seus resultados. Então, claramente não vou falar de todo mundo. O Alan Kohn, por exemplo, o resultado dele, da medalha Fields dele, são resultados de classificação de álgebras de von Neumann, que são álgebras que aparecem em mecânica quântica, e a partir daí ele desenvolveu toda uma área da matemática, que agora é bem estabelecida, chamada geometria não comutativa, que visa, na verdade, conciliar matematicamente mecânica clássica e quântica através de álgebras de operadores. Isso virou uma área da matemática. Ela, na verdade, oferece ferramentas muito importantes no estudo de geometria e topologia clássicas. O Donaldson trabalhou com topologia de dimensão baixa, em dimensão 4, estudando teoria de calibre, uma coisa que chama teoria de Young-Mills, e objetos chamados instantons, são certas conexões, e desenvolveu uma teoria de novos invariantes para a variedade de dimensão 4. 4 aqui é importante também porque é onde a gente vive, o nosso espaço-tempo tem dimensão 4. E em matemática também, por algum motivo, essa dimensão, para a geometria e topologia, é especialmente rica. Então, um dos resultados que sai dos resultados do Donaldson, com a ajuda, a gente vai ter botado aqui do Friedman, que também foi um medalha Fields, sai, por exemplo, o fato curioso de que existem R4s exóticos. Na verdade, existe uma família não enumerável de espaços que são homeomorfos ao R4, mas não são difeomorfos ao R4. E o R4, o 4 é a única dimensão de RNs para a qual esse fenômeno acontece. Em todos os outros RNs, você só tem uma estrutura diferenciável. Então, um resultado curioso e que sai com ideias de física. O Von Jones, também usando ideias de física, construiu novos invariantes para nós, que são objetos bastante elementares de matemática, sobre os quais eu falei para as crianças aqui. Talvez o exemplo mais marcante seja do Witten, que é, de fato, físico e que, usando física, conseguiu fazer coisas surpreendentes. Ele definiu novos invariantes também para variedades de dimensão 3 e 4, variantes de Gromov-Witten e Zeiber-Witten em dimensão 4. Ele revisitou o trabalho do Jones e deu uma nova interpretação física para os invariantes de nós que o Jones tinha definido, e conseguiu simplificar muito do trabalho com ideias físicas. Do momento que o Witten reconhece que alguma construção tem um significado físico, ele é capaz de dizer, não, mas em física a gente também faz isso aqui de outro jeito. E aí ele faz do outro jeito, matematicamente é muito mais simples, fisicamente é equivalente, só que a gente nem sabe se matematicamente são equivalentes ou não, mas meio que não importa, porque ele te dá uma outra maneira de fazer o que você quer. E mais recentemente, ele tem, inclusive, enfim, vem trazendo ideias para coisas tão abstratas quanto o programa de Langlands de teoria de números. O Borges também tem um resultado que usa física que é muito interessante, que é o estudo desse chamado grupo monstro. Isso aqui é no contexto, em álgebra você tenta classificar os grupos finitos que são simples, e tem um certo número de famílias. Eu acho que são 18 famílias que você tem deles, e tem 26 grupos que não se encaixam nessas famílias, que são chamados esporádicos. O esporádico, com maior ordem,
é o chamado grupo monstro. E tem uma ordem, a ordem dele é tipo 10 elevado a 50 e alguma coisa. É realmente um negócio enorme. E tinha sido observado que esse grupo parecia estar relacionado com certas funções que aparecem em análise complexa. De uma maneira que eu não vou tentar explicar aqui, mas o Borchardt, usando ideias de teoria de cordas e álgebras de vértices, provou o que era uma conjectura do Conway, chamada conjectura Moonshine, que fazia exatamente isso. O que eu vou falar mais aqui é de um resultado do Kontsevich, né, que também usa teoria quântica de campos para sua solução. É um resultado que, matematicamente, é um resultado de álgebra, se você quiser, mas a inspiração dele também vem da física. Então, deixa eu dar dar um resumo aqui do que eu vou tentar fazer. Então, eu vou falar um pouquinho, para falar desse resultado do Kontsevich. Bom, acho que eu deveria dizer que ele, na verdade, ele fez diversas outras coisas além do resultado que eu vou falar. Ele também tem, usando ideias de integrais de Feynman, fórmulas integrais para invariantes de nós. Ele provou uma conjectura do Witten, que matematicamente também é um negócio super interessante, que relaciona números de interseção em certos espaços de módulo com a hierarquia da KdV, que é uma EDP que aparece em fluidos. E depois, ele tem resultados importantes na formulação do que se chama hoje de simetria especular, mirror symmetry, que é uma área extremamente ativa de pesquisa. Então, a ideia geral é eu falar um pouco do que é quantização, o que é o problema de deformação por quantização e como é que o Kontsevich resolveu esse problema. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que eu quero fazer. Eu me perdi, eu não sei exatamente até que horas eu posso ir. Você falou 15 minutos, tem mais 45. Ok. Então tá, eu vou em um slide falar um pouco uma introdução para a palestra do Humberto e do Pedro, né? Então, assim, quando você faz mecânica clássica em física, né, eu vou ser meio algorítmico aqui. Né? Então, em geral, o que você considera é o seguinte: você considera os estados do seu sistema, eles vivem no R2N. Né? Então, cada ponto do R2N é um estado. Você, em geral, imagina que o Q são posições e o P são momentos. O que você chama de um observável é simplesmente uma função suave do R2N, por exemplo, energia ou alguma coisa que você queira medir do seu sistema. Né? E a medição é feita através da avaliação daquela função naquele estado. Nada além disso. Em geral, você tem uma função especial que se chama de Hamiltoniano, que é, e muitas vezes, a energia total do seu sistema. E a partir desse Hamiltoniano, você considera um certo campo vetorial que vai ser o que vai dar a dinâmica, né, a evolução do seu sistema. Então, esse campo hamiltoniano, então, o que você faz? Você tem essa função especial. Então, tem um campo de vetores natural que você pode considerar a partir dela, que é o campo gradiente dela. Só que, em vez de você considerar esse campo, o que você faz você roda ele e você define esse novo campo aqui, que se chama de gradiente simplético, se você quiser, e é isso aqui que você estuda. Então, rodar aqui tem a seguinte interpretação. Se você olhar para um nível da sua função hamiltoniana, que você pode pensar como energia total do sistema, a gente sabe que o gradiente é uma coisa que aponta na direção onde a função varia, né, o máximo. Quando você roda, o que você faz... Então, esse aqui é o gradiente. Quando você roda... Esse J aqui, na verdade, é o mesmo J que apareceu na palestra do Pedro e do Humberto. Quando você roda, o que você faz você torna esse cara tangente à superfície de nível. Então, quando você segue agora a trajetória, o que acontece é que o H se conserva, ou seja, a energia se conserva. Então, esse tipo de formulação é importante para sistemas que são
conservativos, que conservam energia. Tá? Então, essa é a ideia. E tem uma entidade aí que é extremamente importante, que é o colchete de Poisson. Então, o colchete de Poisson é essa operação que pega duas funções e associa a elas uma nova função. Então, isso aqui está de novo uma função. E a interpretação dele, dinâmica, é simplesmente que você está tomando a derivada direcional da função g em relação ao campo hamiltoniano da f. Só isso. Né? Mas ele é, na verdade, antissimétrico. Então, isso aqui, na verdade, também é a mesma coisa, menos de sinal, do que você tomar a taxa de variação da f na direção do campo hamiltoniano da g. Isso aqui é extremamente importante e foi considerado primeiramente, porque quando você está querendo resolver um sistema assim, é importante você conhecer quantidades que se conservam. Né? Toda vez que você conhece uma quantidade que se conserva para um sistema dinâmico, você sabe que a sua dinâmica está restrita a uma superfície de nível. Né? E isso baixa a dimensão do que você tem que estudar. Então, se você conhecer um número suficientemente grande de quantidades que se conservam, você consegue integrar o sistema. Então, essa é a ideia de sistemas integráveis e é o que as pessoas estavam querendo fazer. E você saber se uma G, né, é preservada pelo fluxo hamiltoniano da F, é você se perguntar se esse colchete aqui é zero. Era uma forma conveniente de você achar integrais. E tem uma coisa que é extremamente importante desse colchete, e que era muito importante nessa história de integrais primeiras, que é ele satisfaz a identidade de Jacobi. Que é a identidade que diz, né, que essa soma cíclica aqui é zero. Isso era muito importante. Então, esse colchete foi considerado pelo Lagrange e pelo Poisson ainda no século XIX, no começo do século XIX, em estudos de mecânica celeste. E aí a gente chega no começo do século XX e descobre que, na verdade, isso não é tudo e que o mundo microscópico precisa de um outro tipo de física para descrevê-lo. A mecânica clássica, essa formulação já não dá, enfim, não dá tudo o que você quer. E aí começa a estudar mecânica quântica e tem uma mudança extremamente drástica, mesmo na matemática, na formulação matemática da teoria. Então, em um slide também, né, a formulação matemática da mecânica quântica é completamente diferente. Então, lá o que você precisa, o estado, não é mais um ponto do R2N, agora ele é um elemento de um espaço vetorial com produto interno complexo, espaço vetorial complexo, um espaço de Hilbert, né, e, na verdade, toma ele com norma 1 e toma ele a menos de sinal. Né? Ele, na verdade, é a projetivização. E, na verdade, esses são os estados puros. Os outros estados são coisas até mais complicadas, mas vamos ficar com esses. Os observáveis agora, as coisas que você gostaria de medir, são operadores autoadjuntos, né, nesse espaço vetorial, nesse espaço de Hilbert. Você ainda precisa de um operador, né, para ser o seu hamiltoniano, você consegue definir a evolução temporal, mas o que torna a coisa bastante diferente da mecânica clássica, se você quiser, é quando você vai pensar em alguma medição. Né? Então, como é que você faz? O que quer dizer medir? O que você mede aí, quando você tem mecânica quântica? Né? Então, você tem um estado, imagina que você tem um estado, né? E você tem um observável, que é um operador autoadjunto. Né? Então, a partir daqui, o que você consegue criar? Né? Então, existe um teorema muito importante em análise funcional, que se chama teorema espectral. E uma das suas formulações diz que, se você tiver essas duas coisas, você consegue achar uma medida de probabilidade em R. Na verdade, com suporte no espectro desse cara. Mas aí o que acontece é o seguinte, você agora, o tipo de pergunta que você responde com mecânica quântica é qual é a probabilidade de você medir, né, de você achar esse observável nesse estado. Né? A probabilidade de, por exemplo, você fazer essa medição dentro
de um intervalo da reta. Né? E essa probabilidade é a medida desse intervalo. Tá? Então, essa medida aqui, a medida desse intervalo, é a probabilidade que você tem de medir esse observável nesse estado aqui dentro. Então, não é mais uma coisa determinística, é uma coisa que é probabilística né, intrinsecamente. Então, é algo meio esquisito. Né? Então, as medições físicas são probabilísticas e é muito importante que agora o que você chama de observáveis, né, antes eram as funções no R2N, né, e aqui você tem uma propriedade fundamental que é que você consegue multiplicar funções reais e essa multiplicação comuta e tem uma diferença agora que é bastante importante, que é o que você chama de observáveis agora, você também consegue multiplicar eles, só que agora eles não comutam. Isso é uma mudança que tem implicações, por exemplo, no princípio da incerteza. E o que é quantização? O que é quantização? Eu dei dois formalismos que são matematicamente bastante distintos. Só que, por outro lado, a gente sabe que, para as coisas corriqueiras do dia a dia, mecânica clássica dá conta do recado. Então, assim, como é que você recupera uma da outra? Tem que ter algum tipo de ligação matemática entre as duas formulações. Esse é o problema. Então, heuristicamente, o que se chama de quantização é simplesmente um conjunto, você pode imaginar, de regras. O que você quer fazer é, dado um espaço de fase, associar a ele um espaço de Hilbert, de maneira que há funções nesse espaço de fase, você consiga ter uma regra que associa a elas algum operador autoadjunto nesse espaço de Hilbert. Então, o que você quer fazer é uma coisa assim, você quer passar de um formalismo para o outro com algum conjunto de regras. E tem uma regra que é muito importante, que é fundamental, que se chama regra de Dirac, que diz que nessa associação aqui, nessa possível associação, o colchete de Poisson tem que corresponder ao comutador dos operadores, a menos de alguma constante, assim, sei lá. Tá? Então, isso é como se fosse um postulado. Eu acho que é importante dizer que e existem várias regras para você fazer isso. Tá? Mas é importante dizer que quantização em si, eu acho que não é... A ideia não é você ver isso como um processo físico. Não é que você tem um sistema e aí você vai ligando a constante de Planck e em algum momento ele vira quântico. A ideia é só que a gente não sabe formular, em geral. Se você tem um sistema, você não consegue achar a formulação dele desse jeito diretamente. Então, o que você faz você faz a formulação clássica dele e tenta aplicar algum conjunto de regras para achar essa daqui. Então, vou dar o exemplo do que deve ser, talvez, sei lá, talvez, não sei se a primeira aula de um curso de mecânica quântica é esse tipo de regra aqui. Um tipo específico que se chama quantização canônica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos só considerar o R2, agora duas coordenadas, Q e P, o colchete de Poisson delas é 1. Tá? Então, o problema você tem que associar, você tem que arrumar algum espaço vetorial e operadores nesse espaço vetorial, com a condição de que o comutador deles seja a identidade a menos de uma constante. Então, você vai substituir isso por um operador, isso por um operador, tal que vale a isso. Tá? Então, como é que você faz isso? Uma maneira de você fazer isso. Você considera como seu espaço vetorial, isso aqui não é de Hilbert, mas você podia completar ele, não importa, só para deixar minha vida mais fácil, porque esses operadores vão ser ilimitados também, densamente definidos. Então, toma como H o espaço das funções, por exemplo, de suporte compacto em R, e toma como operadores um operador que multiplica pela variável e o outro operador que diferencia aquela variável. E aí você vê que, na verdade, ele satisfaz isso daqui. Tá? Então, eu estou te dando uma regra que, para o Q associa um operador, para o P associa um operador.
Só que, em geral, você vai querer associar um operador para funções mais gerais. Por exemplo, um polinômio em QIP. Né? Aí, essa coisa da comutatividade começa a enrolar. Porque, né, imagina que você tem um polinômio que é alguma coisa assim. O que você associa a isso? Né, do lado de cá, você podia botar isso, mas isso aqui é a mesma coisa, né, que isso, por exemplo, também é a mesma coisa que isso. Só que do lado de cá, esses caras não são mais o mesmo. Então, como é que você escolhe, como é que você vai estender, né, essa regra para funções mais gerais? Então, você tem um problema aqui de achar um tipo de ordem. Né? Então, uma maneira que você tem, que se chama da ordem padrão, é você botar todos os Qs de um lado e todos os Ps do outro, por exemplo, de maneira consistente. Né? E com isso você acha, né, para qualquer função que seja, na verdade, polinomial só no P, você consegue achar um operador desse jeito daqui, que é uma fórmula explícita, que estende o que a gente tinha antes, né? E mais, te dá uma bijeção, você consegue caracterizar quais são os operadores que aparecem desse jeito, né? Que são operadores diferenciais, operadores, se você quiser, que tomam derivadas. Né? Então, existe uma correspondência 1 a 1 entre funções em R2, escrevi texto aqui é R2, funções de R2 que são polinomiais em P com operadores diferenciais nesse espaço aqui. E você podia fazer um outro tipo de ordem. Né? Você pode, por exemplo, simetrizar completamente. Isso é o que se chama de ordem de Weyl. Né? E você também consegue o mesmo tipo de resultado, né? De associar funções de um determinado tipo a operadores de um determinado tipo de maneira biunívoca. Mas aí, o que acontece é o seguinte, é que, em geral, se você tiver um espaço mais geral do que o R2, se você tiver um espaço onde você não tem coordenadas, como uma variedade, um espaço curvo, você não tem coordenadas globais, você não tem P e Q, né? Como é que você faz isso? Então, tem um outro ponto de vista que é fundamental aqui na história, que é o seguinte, lembra que a gente conseguiu maneiras de associar biunivocamente certas funções em R2, polinomiais em P, digamos, com certos operadores aqui. Isso daqui era 1 a 1, é uma coisa biunívoca. Lembra que aqui a gente tem um produto que é comutativo. E aqui a gente tem um produto de operadores que não é comutativo. Né? Essa associação 1 a 1 é um isomorfismo de espaços vetoriais, mas não é de álgebras, obviamente. Mas o que você pode fazer é pegar a regra de multiplicação aqui, como isso aqui é uma bijeção, trazê-la de volta para cá. Né? Então, você acha uma nova maneira de multiplicar funções. Você pega duas funções, leva elas para lá, transforma elas em operadores. Multiplica, volta. Isso vai te dar uma outra função. Certo? Então, a ideia geral é que você consegue codificar o processo de quantização achando um novo produto entre funções. Tá? Isso é a moral da história. Então, tem essa coisa complicada de achar espaço de Hilbert, só que, né, numa primeira aproximação, o que você pode tentar fazer é estudar o seguinte problema. Né? Você consegue arrumar alguma maneira de multiplicar funções aqui, que seja associativa, né, com certas propriedades? Se você conseguir, depois você pode ver, será que isso vem de alguma representação em algum espaço de Hilbert? Então, por exemplo, usando aquela ordem padrão, isso daqui é a cara do novo produto de funções, né? Você pode escrever ele como uma série desse jeito, mas lembra que como f ele é polinomial em P, isso aqui termina, né? Então é bem definido. E para o outro tipo de ordem que eu escolhi, isso aqui fica a cara dessa nova multiplicação. Né? Uma regra meio complicada, mas enfim. E nota que, em ambos os casos, os dois, você pode provar isso, né? Que nos dois exemplos,
desses novos produtos, que a gente conseguiu a partir de uma representação de funções como operadores, eles têm a propriedade de que eles são uma série, mas eles sempre começam com o produto usual de funções, depois, em primeira ordem, tem alguma coisa, até terminar. Mas eles sempre começam como o produto usual, e depois você vai deformando aquilo. E a outra propriedade que eles têm, que é muito importante, é uma encarnação desse princípio aqui, que certamente você quer ter, que é que, quando você olha para o comutador desses produtos que eu defini ali, quando você olha para isso, isso daqui é o colchete de Poisson a menos de erros maiores. Tá? Então, são duas propriedades fundamentais que esses dois produtos têm. Então, a moral da história aqui é isso, é que você quer entender a quantização agora como um novo produto entre funções. Tá? Então, é uma coisa que é bem menos drástica do que você partir de funções para operadores em espaço de Hilbert. Você agora tem os mesmos observáveis, são funções, e o que muda agora é como você multiplica eles. Então, a ideia geral, agora para você formular isso matematicamente de forma precisa, esse problema, essa ideia, é que, bom, do lado da física, a gente está querendo passar de mecânica clássica para quântica, e, do ponto de vista puramente matemático, o que você está querendo fazer é passar de uma estrutura comutativa para uma que é não comutativa. Então, como é que a gente faz isso de maneira rigorosa e formal, matematicamente? Você pode, por exemplo, usar teoria de deformações. Então, teoria de deformações de estruturas matemáticas acho que começou a ser formalizada com o trabalho em geometria complexa do Kodaira e do Spencer. Depois isso foi algebrizado pelo Gerstenhaber, numa série de artigos, nos anos 60, onde ele explicou exatamente como é que funciona, quais são as obstruções, o que é controlado pelo quê. E a ideia de usar esse princípio de deformação para formular a quantização matematicamente é uma ideia do Moshe Flató e de colaboradores nos anos 70, que essencialmente diz isso, que a gente tem que ver a quantização como a possibilidade de você arrumar um produto que comece com o produto usual, comutativo, e vá... Faltou um H barra aqui. E a questão, então, que aparece é, bom, se eu te dou um espaço, um R2N, alguma variedade, olha para as funções suaves nele, você consegue arrumar um produto desse ou não? Tá? Então, esse é o problema. Então, como é que a gente faz isso agora de maneira extremamente precisa matematicamente? Como é que a gente reformula isso? Então, qual é o ingrediente principal do lado clássico? Então, do lado clássico, o que você tem é... o objeto principal é uma estrutura de Poisson. Então, você começa com, em geral, uma variedade, mas se você quiser continuar pensando em Rn, continue pensando em Rn, não vai ter nenhum problema. E você tem uma operação bilinear antissimétrica aqui nas funções, que satisfaz a identidade de Jacobi e satisfaz a regra de Leibniz. Então, essas são as propriedades principais que o colchete de Poisson clássico satisfaz e que você axiomatiza. Então, isso é uma estrutura que você bota numa variedade. Então, em coordenadas locais, quando você tem coordenadas, é uma coisa que parece assim. Então, tem uma certa matrizinha aqui localmente, que são os coeficientes. E o colchete de Poisson clássico é um caso particular disso, onde essa matrizinha aqui é constante. Mas, em geral, ela não precisa ser constante. E o caso simplético, que é o que a palestra anterior considerava, é quando essa matriz aqui é invertível em todos os pontos. Tá? Mas, em geral, ela não precisa ser. Então, esse objeto tem uma geometria intrínseca extremamente interessante. Do momento que você tem uma estrutura de Poisson numa variedade, o que você tem é, imediatamente nela, uma decomposição dela em folhas, onde cada folha é uma variedade simplética, onde cada folha, a restrição disso aqui é cada folha não degenerado. E no lado, digamos, quântico, a maneira que você formula
né, o que a gente está querendo achar né, o nome é um produto estrela, um star product, ele é um produto que está definido nas séries formais, com coeficientes em funções, desse jeito. Né? Por que séries formais? Né? Antes, eu podia falar de funções que são polinomiais em alguma coordenada. Então, quando você botava ele naquelas fórmulas, você tomando derivadas, em algum momento acabava. E aquilo ali era uma função bem definida. Se você não tem coordenadas globais, se você está num espaço curvo, né, a única maneira que você tem de fazer sentido disso aqui é como uma série formal. Né? Essa série, em geral, não vai terminar. E as propriedades são que ela começa com o produto comutativo usual, o comutador dela é o colchete de Poisson, né? Então você dá o colchete de Poisson como se fosse um input nesse processo, né? O outro aqui não importa, e a coisa mais importante que você tem que satisfazer é a associatividade. Esse novo produto tem que ser associativo. Né? Então, em termos desses elementozinhos aqui, né, que está deformando o produto, você acha umas equações desse tipo assim, que você tem que resolver. Tá? Então, esse é o problema. Tem uma noção de equivalência natural, não vou entrar nisso, né? Mas então, as questões são, se você começa com um espaço, fixa nele um colchete de Poisson, né? A pergunta é, você consegue achar um produto estrela que começa nele ou não? Né? Você pode imaginar que o que você tem, né, você tem aqui o espaço das funções, e você pode olhar para o espaço aqui, que são todos os produtos possíveis associativos nesse cara. O colchete de Poisson, desse ponto de vista, é como se você tem um ponto aqui, que é a estrutura comutativa, usual. Né? O colchete de Poisson é como se fosse um vetor tangente aqui, nesse espaço. Ele é como se fosse uma informação infinitesimal. E o que você quer fazer é saber se você consegue andar naquela direção. Tá? Então, assim, existem para um dado colchete de Poisson ou não, e como é que você classifica caso eles existam. Então, eu vou só dar um apanhado dos resultados que existiam. Né? Então, isso foi proposto no começo dos anos 70, como eu falei, esse problema, assim, desse jeito. Né? No caso simplético, como eu disse, que é o caso em que os coeficientes da estrutura de Poisson são invertíveis, o caso não degenerado, a coisa é bem mais simples. Então, já no começo dos anos 80, foi provado que qualquer variedade simplética admite uma quantização nesse sentido. Você consegue deformar a álgebra de funções para uma álgebra associativa não comutativa. E você também tem uma classificação em termos da cohomologia da variedade. O H2 da variedade controla a ambiguidade desse processo. Tá? Então, resultados que estavam bastante fechados. O caso Poisson seguiu completamente aberto. A dificuldade aqui é justamente que você tem que na estrutura de Poisson, quando você olha para os coeficientes, isso é uma coisa que pode ir mudando de posto, de ponto para ponto, né? E você não tem muito controle do que fazer nesse caso. Os métodos para provar isso daqui, eles eram bastante geométricos, na verdade. Não sei se eu tenho tempo de explicar, mas a ideia geral seria, você começa com um espaço simplético, né? Em cada espaço tangente, o que você tem é um espaço vetorial simplético, para o qual você conhece um produto que eu até dei no começo. É como se fosse um R2N ali. Né? Então, em cima de cada ponto, né, você tem um espaço vetorial que você consegue quantizar. Agora, o que você quer fazer é, essencialmente, olhar para funções. Né? Você quer identificar funções na variedade, na verdade, com seções desse fibrado, e você constrói uma conexão plana para fazer isso. É uma coisa bem geométrica, a maneira que você faz. Eu não vou entrar, não faz sentido entrar nos detalhes aqui. Mas, enfim, durante 25 anos, não sei, esse resultado, para o caso Poisson, ficou absolutamente aberto. Não tinha nenhuma técnica geométrica que funcionava, no caso geral, para provar esse teorema de deformação. Até que chegou o Concevic. Né? Então, no final dos anos 90, em 97, ele provou um resultado dizendo que qualquer estrutura de Poisson admite uma quantização por deformação,
você consegue achar esse produto estrela associado a ela, e deu uma classificação, né? E ambos os resultados seguem de uma coisa muito mais geral, que é o teorema da formalidade de Kontsevich. Eu também não sei se eu tenho muita chance de explicar aqui o que ele diz, mas para dar uma ideia muito, enfim, rudimentar do quão mais geral o resultado dele é, você imagina assim, que a gente estava querendo encontrar uma identidade que era a associatividade desse produto estrela, né? Mas então imagina que você quer encontrar uma certa identidade. Aí às vezes, alguém pode chegar e te falar assim, na verdade, nota que essa identidade aqui, ela é simplesmente a identidade desses dois polinômios aqui em grau zero, né? Então, óbvio que se você souber que esses dois polinômios são iguais, em particular, você tem a identidade que você quer. Só que é uma coisa muito mais geral e que você vai pensar que talvez seja muito mais difícil. Mas o que o Kontsevich fez foi exatamente isso. Ele olhou para a equação que tinha que ser satisfeita e conjecturou que ela era a primeira equação, a primeira identidade de um número infinito de identidades que são verdadeiras. Eu não estou sugerindo que ninguém tente resolver um problema fazendo dele uma coisa mais difícil e mais geral, mas no caso dele deu certo, né? Do momento que ele viu isso como uma coisa muito mais geral, ele tinha técnicas para resolver aquilo. Às vezes um pedaço do problema é mais difícil de resolver do que quando você vê o problema todo. Então, o resultado da formalidade em 1 minuto é uma coisa muito mais geral e que não tem nada a ver com quantização. É um resultado que estabelece uma relação entre, quando você tem uma variedade qualquer, você tem duas álgebras diferenciais graduadas associadas a ela. Isso aqui são multivetores. Você tem um colchete, você tem uma diferencial aqui que é zero. Isso aqui são operadores multidiferenciais, eles têm um colchete, tem uma diferencial. E o que ele provou é que existe uma relação entre essas duas coisas que é forte o suficiente, é uma relação no sentido dessas álgebras L infinito, para preservar o que se chamam de elementos de Mauré-Cartan em cada uma dessas álgebras. E aí, o que ele percebeu é que os elementos de Mauré-Cartan aqui são estruturas de Poisson e os elementos de Mauré-Cartan aqui são os produtos estrela. Tá certo? Mas esses elementos de Mauré-Cartan são coisas muito menores do que o que ele provou para essas álgebras todas. São uma parte da história. Ele provou isso em 97, que era era o meu primeiro ano de doutorado. Aí tinha um seminário que começou a acontecer a esse respeito, eu vi um certo burburinho, todo mundo falando desse artigo, e estava todo mundo muito feliz e contente. Aí eu fui lá tentar ver o que era, né? Fui no archive, peguei o artigo, e aí li o resumo, o abstract. Aí no abstract eu encontrei isso daqui. Né? Então, por um longo tempo, a conjectura da formalidade resistiu a todas as abordagens. A solução apresentada aqui usa de maneira essencial ideias de teoria de cordas. As nossas fórmulas podem ser vistas como uma série de perturbação de uma teoria de campo topológica de duas dimensões acoplada com gravidade. Então, assim, eu li esse abstract e falei, bom, acho que a minha chance de entender o que ele fez é mais ou menos zero. E, de fato, o que ele conseguiu fazer foi achar as fórmulas para os coeficientes desse produto estrela usando diagramas de Feynman, né, que é exatamente o tipo de coisa que físicos usam, né, para avaliar essas integrais de caminho em física, que são extremamente mal definidas, né, que nenhum matemático consegue chegar perto, em geral, né, mas que por algum motivo não só funciona para dar resultado certo em experimento, mas funciona para dar fórmula certa em matemática. Tá? Então, não é que ele demonstrou o resultado usando isso. Na verdade, não tem absolutamente nada no artigo que se refira a isso. O artigo, ele começa falando assim, considere essa classe de grafos. Agora, pega um grafo assim e tem a seguinte regra, que para cada grafo você associa uma operação. Para cada operação você tem um peso. O peso você calcula assim. É uma receita de bolo que no final funciona e você não tem a menor ideia de por que funciona. Né? E o que está por trás é isso. Ele sabia isso daqui. Então, o que isso daqui deu para ele foi a fórmula.
né, heuristicamente. E depois ele matematicamente provou que a fórmula funcionava. Isso é muito mais fácil do que você tentar provar alguma coisa sem ter a fórmula, né? E ninguém tinha a menor ideia de qual seria a fórmula. Então, só para dar um breve... Eu não vou entrar nisso, mas, enfim, como eu disse, o principal da fórmula do Kontsevich é que ela é descrita em termos de certos grafos, né? Você acha o produto estrela com uma certa receita, né, fazendo somas sobre certos tipos de grafos, né, seguindo uma certa regra para associar a cada grafo uma operação de funções, né, que é reminiscente de integrais de Feynman, de alguma teoria física que está aqui por trás, que ele conseguiu enxergar. Né? Então, na verdade, essa teoria física, só alguns anos depois, né, dois físicos matemáticos de Zurich, o Catani e o Felder, explicaram, eles escreveram um artigo explicando o que o Kontsevich... Porque o Kontsevich, na verdade, ele promete que vai explicar em algum artigo subsequente que nunca foi escrito. Então, fica essa coisa no ar mesmo. Né? Então, esses dois senhores, em algum momento, explicaram exatamente, do ponto de vista físico, de onde que saíram as fórmulas. Né? Então, é uma coisa meio interessante, porque você vê que você começa com, né, a interação usual entre física e matemática, que é, física tem um problema, que é passar da mecânica clássica para a quântica. Então, a matemática formaliza esse teorema de forma rigorosa como um problema de deformação de estruturas algébricas. Né? Só que a gente não sabe resolver esse problema. Aí ele vai lá na física de novo e agora usa uma física muito mais complicada do que o problema físico em si que ele tinha antes. Né? Então, ele vai para a teoria de campos e integrais de Feynman e não sei o quê, e resolve o seu problema de deformação na matemática. Né? Então, essa é a moral da história. Isso teve diversos desenvolvimentos também, avanços no lado clássico da história, que eu não vou entrar aqui. Né? Vários avanços em teoria de Lie partiram da fórmula do Kontsevich. Né? Avanços em teoria de álgebras homotópicas, em álgebra, em óperas e coisas do gênero. Né? Mas eu só queria, então, deixar essa mensagem de que, às vezes, coisas que não fazem sentido em física podem ser úteis em matemática. Obrigado.